Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está tratando no trimestre de apologética, defesa da fé. Por isso que o tema do trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo. E ataques contra a Igreja de Cristo nos traz à mente momentos em que a Igreja do Senhor sofreu ataque direto. Por exemplo, prenderam Pedro, está lá em Atos dos Apóstolos, colocaram Pedro preso, algemado e com 16 soldados em volta. A Bíblia fala de 4 quaternários de soldados. Parece uma coisa assim inusitada. Um homem só com 16 policiais em volta, 16 soldados, mas esquecem que o crente tem a proteção de Deus. O Senhor enviou um anjo, tirou as algemas e abriu as portas e botou Pedro na rua e Pedro foi embora. Eu tenho também em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do versículo número 3, o 4, se não me falha a memória, Paulo está, mais Barnabé e Marcos, na ilha de Chipre, e de repente um camarada lá chega e vem perturbar a pregação do evangelho, pois Paulo está evangelizando o procônsul daquela ilha, o enviado de Roma, o responsável por aquela província, digamos assim. E o camarada perturba e Paulo olha para ele e diz, você vai ficar cego para aprender. Por quê? Porque o evangelho ele é acompanhado de poder. Os ataques lá atrás eram ataques declarados, ataques diretos, ataques externos. Atualmente, os ataques são sutis, são bem disfarçados. Não é à toa que Satanás entrou numa cobra e não é à toa que ele é representado por uma serpente, porque é sorrateiramente que ele tem atacado a igreja e por este motivo nós temos as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós sabemos que ele tem trabalhado muito disfarçadamente. E nestes disfarces dele, o comentarista, o pastor José Gonçalves, ele traz pelo menos algumas sutilezas para que nós possamos acompanhar. A primeira dessas sutilezas aqui fala sobre a sutileza da banalização da graça. A segunda sutileza fala da sutileza da imoralidade sexual, que foi na lição 3 que nós estudamos. A quarta sutileza, a sutileza da normalização do divórcio. A quinta sutileza fala da sutileza do materialismo e do ateísmo. E a sexta sutileza, que é a que nós estamos estudando esta semana, é a sutileza das ideologias, no plural, contrárias à família. Nestas sutilezas você vai encontrar muita coisa, desde o Estado, como por exemplo você tem um pensamento comunista e o comunismo acaba com as famílias, trazendo suas ideologias onde quem manda sobre toda a família é o próprio Estado e as pessoas passam a viver uma situação contrária àquilo que a Bíblia orienta, sem falar de outras mais, como a questão da homossexualidade e aí por diante. Eu até achei interessante um vídeo, uma música do Toninho de Aripibu que está aí no YouTube. Coloca aí, coloca Adão e Ivo. Ele diz bem assim, se Deus tivesse feito o homem para casar com outro, não faria Adão e Eva, teria feito Adão e Ivo. E outras mais. A mulher ela é colocada em segundo plano, ou então o movimento feminista tende a acabar com a instalação da família. Eu não digo o homem mandar na casa, o homem ser o carrasco da casa, mas toda a estrutura, toda empresa, todo organismo que se presta tem um líder. Que o líder seja a mulher, não tem problema. Lá em Atos nós temos a irmã Priscila, que era a líder da casa, Priscila e Áquila, não tem problema. Agora tem que ter uma liderança e esta liderança tem que estar voltada para Deus. E isto é fato. Se a liderança não conduzir para um caminho correto, não resolve a situação. Este é o nosso 6º vídeo. Eu quero te agradecer por ter assistido os 5 vídeos anteriores. Se não assistiu, assista. Acompanhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e vamos assim servir a Deus fortalecendo nossas famílias. Nossa leitura hoje, na lição 6, a sutileza das ideologias contrárias à família, ela estará no livro de Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco, da lei, como nós chamamos, e capítulo 6, versículo de 6 a 9, e traz a epígrafe, a família e transmissão de valores para os filhos. Vamos ver que a transmissão não é só os filhos. Tem 3 níveis de transmissão no texto que nós vamos ler.
Na segunda-feira nós comentamos sobre a família e a união indissolúvel entre homem e mulher, vou repetir. A Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 226, fala do casamento de homem e mulher. Não tem o tipo de casamento lá não. E também não criaram lei nesse sentido. Foi o CNJ que meteu a cara aí, mas tudo bem. Terça-feira, a família como célula máter da sociedade, porque o inimigo utiliza justamente a família para destruir todas as áreas da sociedade, todas as pessoas, cristãs ou não. Quarta-feira, a monogamia como princípio bíblico do casamento, e nós vimos exemplos bíblicos que não dá certo quando tem a bigamia ou a poligamia, como é o caso de Jacó. Quinta-feira, nós falamos sobre o valor e o devido reconhecimento da mulher. Nós vimos a mulher na genealogia de Cristo, gente. E mulheres que talvez ninguém quisesse elas na sua vida. Está lá na genealogia de Cristo. Raabe, Ruth. Assista o vídeo da quinta-feira. Sexta-feira, que foi ontem, nós falamos da virtude da mulher na família e na sociedade. Quando a mãe do rei Agur, registrado lá por Salomão, mostrou para o rei Agur as vantagens, as qualidades que tinha sua mulher, ou que deveria ter. Mas eu creio que é as vantagens que tinha. Existe uma parte que nós não comentamos ontem, que ela diz bem assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao valor dos rubis. Leia lá, está no capítulo 31 de Atos, está em Atos 31, a partir do versículo 9, se eu não estou enganado, até o final daquele capítulo, tá bom? E hoje nós falaremos sobre a família e transmissão de valores aos filhos. É uma obrigação dos pais, da família. A família é pai, é mãe, é irmão, é primo, é sobrinho, é tio, é avô, a família transmitir valores aos filhos. Aos filhos quer dizer aos menores. O tio tem que transmitir valor aos sobrinhos, o avô tem que transmitir valor aos filhos e aos netos, os pais aos filhos, os irmãos mais velhos aos irmãos mais novos e assim por diante. E talvez vice-versa. Os filhos transmitir valores aos pais, aos avós, aos tios, os sobrinhos aos tios e assim por diante. Vamos ler em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 6 a 9, fazendo leitura na tradução Revista Almeida e Corrigida, fazendo uso da Bíblia de estudo Defesa da Fé da CPAD. Acompanhe essa leitura aqui, por favor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. Deuteronômio é a repetição da lei. Aqueles que estão recebendo o texto de Deuteronômio nasceram durante o deserto ou saíram do Egito em condição que não tinha idade ainda para ir à guerra. Os outros morreram todos no deserto, a não ser Moisés, Josué e Calebe, a não ser esses três. Então estes aqui estão reaprendendo a lei, não estavam presentes no momento em que a lei foi entregue lá no Sinai. Escute o que Moisés diz para eles. Versículo 6, capítulo 6 de Deuteronômio. E estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Ponto. O que é uma palavra estar no coração, gente? É todos os atos que a pessoa pratica está em volta daquela palavra. A palavra vai servir como princípio. Quando o texto da lei diz bem assim, primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Quando o texto diz isso, quer dizer, tudo o que você fizer vai ter como pano de fundo Deus. Jesus no Novo Testamento disse, olha, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E aqui Deus está dizendo, tudo que você fizer, você vai ter como fundo esta palavra. Por quê? Porque eu te ordeno e elas devem estar no teu coração. Qual é a palavra que Deus ordenou então? Versículo 6. É todo o Deuteronômio, é toda a lei, aliás, melhor dizendo, é todo o Pentateuco. E uma vez que essa palavra esteja no teu coração, as intimarás a teus filhos. Você vai chamar teus filhos. Pegue filho aqui como um termo genérico. Você vai chamar os pequenos, os sobrinhos, os netos. Vai chamar os que estão abaixo ali. E delas falarás. Quando é que vai falar delas? Você vai falar delas no versículo 7. Assentado em tua casa. Em casa, no ambiente ali que você está sentado, conversando, ou até em volta da mesa, você vai falar disso que eu estou lhe revelando. Gente, hoje, infelizmente, está escasso falar da palavra de Deus aos filhos. Eu recordo que muitas vezes meu pai me deu ensinamentos, às vezes nós na roça trabalhando e meu pai me dando ensinamento. Uma coisa ele falou que ainda bate aos meus ouvidos, ele diz, é melhor adormecer sem ceia do que acordar com dívida.
É incrível quanto essas palavras eu lembro. E como é que nossos filhos lembrarão se nós não falarmos dela? Os nossos inferiores, os nossos, eu digo, descendentes, como é que eles vão lembrar? Os nossos pupilos se nós não falarmos? Então, falarás dela assentado na tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Andando pelo caminho, o Senhor disse que quando eles saíssem do mar ou do Rio Jordão, pegassem pedras de dente e colocassem num monturo como memorial. Para que esse memorial? Para que o menino chegue e pergunte, por que aquelas pedras? Aí o pai vai dizer, meu filho, aquelas pedras, ou a mãe, aquelas pedras é porque em ano tal, o Senhor fez isso, o seu anjo veio, tal. Você precisa tomar esta atitude, você precisa ensinar teus filhos. Há possibilidade, necessidade, condição de nós falarmos da Bíblia sobre quase tudo. Falarmos da volta de Cristo, que é o principal objetivo da igreja, que é ir morar no céu com Cristo. Nós não buscamos em Cristo somente nesta vida. Então, se você não tem feito isso, você tem perdido a oportunidade, porque ensinar a família, ensinar os filhos somente neste contexto aqui, você está perdendo tempo, porque nós vamos viver a eternidade. Aqui é só uma passagem. Aí corre o risco de ir para a eternidade e não encontrar um parente. Se toque nisso. Então, levantando-te, assentando-te, deitando-te. Aqui a palavra que está no teu coração deve ir também para os teus filhos. Agora leia o versículo 8. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeira entre os teus olhos. Em outras palavras, a sua mão tem que estar em contato com a Bíblia. Tem que estar em contato com a palavra de Deus. E esta palavra de Deus tem que sair daqui para aqui. Tem que sair daqui para aqui. Os judeus levam isso muito a sério e fizeram o filactério, que é um negócio que parece um relógio. Eles colocam aqui, daqui dentro eles tiram textos, mensagens, né? Do mesmo jeito eles amarram aqui na testa e eles têm aqui. O ato é bom, mas o que o Senhor disse é que a palavra tem que estar na mão. Sempre você tem que encontrar na sua mão a palavra de Deus. Sempre tem que estar na tua mão a palavra de Deus. E esta palavra não tem que estar só na mão. Ela tem que estar na mente. Tem que estar na mente. Você tem que guardar a palavra na mente. Para, como diz o texto, para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É o Salmo 119, 101 ou 103, uma coisa assim. Mas não é somente aos filhos e não é somente na tua vida. Existe algo em que a família está envolvida. A família, ela está envolvida na sociedade. São vários núcleos familiares, células que se unem e formam a sociedade. E neste contexto, pessoas vêm te visitar também. Aí o versículo de número 9 diz: e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Existe os judeus colocam um negócio tipo um tubo e dentro colocam uma parte da lei, um pedaço de papel assim enrolado e colocam dentro daquele tubo. Aquilo ali é chamado de mezuzá. Então quem chega sabendo que tem aquilo ali, ele tem que fazer uma reverência àquilo ali, tem que ler o texto bíblico. E outras palavras, você está mostrando que a palavra está no teu coração, que a palavra foi levada aos teus filhos, que a palavra está na tua mente, está na tua mão, e também os teus vizinhos, os teus parentes, os teus amigos, quem visita a tua casa também tem acesso à palavra de Deus. Por esse motivo, a epígrafe diz: a família e a transmissão de valores para os filhos e valores para os demais. Quando nós não fazemos isso, nós perdemos uma rica oportunidade de trazermos os nossos, todos, até os vizinhos, debaixo da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Estamos encerrando mais uma semana. Querendo Deus, na próxima semana, nós iniciaremos a lição 7, que vai falar sobre a sutileza da relativização da Bíblia. Eu espero em Deus que você tenha aprendido bastante. Deixa aí o teu comentário, o que você achou. E se você gostou, se inscreva no canal. Mande para outros irmãos. Vamos fazer com que a Escola Dominical seja abençoada, com que a nossa igreja seja abençoada, com que a nossa vida seja abençoada. Fiquem todos na paz do Senhor e eu os aguardo amanhã na Escola Bíblica Dominical. Um abraço.